Olá, bem-vindo ao canal Academia e Mercado. O nosso negócio é produzir e distribuir informação privilegiada para que você e sua organização possam ser cada vez mais competitivos. Se esse tipo de conteúdo te interessa, então clica no link aqui em cima, te inscreve e ajuda a divulgar o nosso canal. Agora, aproveita o episódio de hoje. Nós falamos bastante nesse primeiro bloco aí sobre a compreensão, né, sobre o entendimento da privacidade digital. Vamos falar um pouquinho sobre prevenção, como é que a gente previne isso tudo, né? Então eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, como é que eu evito, como é que eu mitigo, como é que eu reduzo o risco de vazar os meus dados pessoais? Perfeito. Como reduzir o risco, né? Como reduzir a nossa exposição. Acho que a primeira questão, já ela está muito relacionada com a educação. Volto nesse ponto, né? Nós precisamos educar crianças e adultos para a segurança, para a privacidade de dados. Numa sociedade extremamente digital, né, em que as relações se dá, né, os relacionamentos e os negócios ocorrem na internet, a gente precisa aprender a viver no cyberespaço. O cyberespaço tem a sua própria complexidade, tem as suas regras, tem os seus riscos. Então a gente precisa educar e se reeducar para essa nova sociedade, para essas novas formas de comunicação. Acho que esse é o primeiro ponto. E esse educar é no sentido de questionar, refletir, né? Será que eu preciso realmente dar os meus dados pessoais de maneira tão barata assim, né? Será que eu preciso entregar esses dados pessoais? O que alguém poderia fazer com esses dados? Então, acho que essas reflexões, elas são importantes. E essas reflexões, elas ganham, inclusive, um espaço operacional, assim. Ou será que eu só tenho o Google como alternativa? O Google é uma ferramenta de busca maravilhosa, né? Mas eu pago o preço da privacidade com o Google, né? Porque eles coletam todos os meus dados toda vez que eu vou fazer uma busca. Perfeito. Será que eu não tenho uma opção? Será que eu não tenho outros modelos? Então, tem o DuckDuckGo, né, que é uma ferramenta, um motor de busca. Eu ainda uso o Google, né, e não sei se vou conseguir, em algum momento, não utilizá-lo, né, mas eu tenho feito comparações, eu tenho feito pesquisas com o Google, com o DuckDuckGo, que tem uma proposta muito interessante de preservar a privacidade. Então, essa acho que seria a minha segunda dica. Bacana. Optar por alternativas que preservem a tua privacidade. Acho que isso seria interessante. Depois, o bom senso, né? O bom senso. Preciso usar esse aplicativo? Quais são os aplicativos que eu tenho no meu celular? Existe uma estatística que eu não tenho certeza, mas eu acho que a fonte é o Gartner, que diz que, em média, uma pessoa tenha mais ou menos algo entre 67 e 80 aplicativos no celular, né? Então, cada um daqueles aplicativos está exigindo ou está consumindo algum dado pessoal. Dá uma olhadinha nas tuas configurações de privacidade dos teus dispositivos, verifica se tu não tem aí alguma aplicação que tu possa desinstalar, se de fato tu está dando autorização para todos aqueles aplicativos se conectarem com o teu e-mail, né, com o teu álbum de fotos. Então, rever as configurações de privacidade dos teus dispositivos é um caminho. Isso, junto com o bom senso, acho que já é uma baita solução, né? Agora, vamos evitar um vazamento de informações. O que a gente pode fazer? Eu vou falar aqui sobre algumas práticas que certamente os inscritos aqui no canal já conhecem, né? Mas que eu acho que são importante reforçar. Os nossos dispositivos devem ter um nível adequado de proteção para navegar na internet. Então, tem uma boa solução de proteção de endpoints, né? Isso é importante, isso pode nos ajudar a prevenir roubo de credenciais, né, invasões no computador. Então, isso ainda é uma prática importante. Manter o sistema operacional e as aplicações atualizadas, né? Chegou as atualizações de segurança, vamos aplicar essas atualizações no notebook, nos nossos dispositivos, nos celulares. Isso continua sendo uma dica relevante, uma dica importante. E habilitar o duplo fator de autenticação em todas as aplicações que forem possíveis, né? Com o duplo fator de autenticação,
nós não estamos blindando as aplicações ou reduzindo o risco a zero, né? O risco de uma invasão, de um roubo de credenciais. Mas nós estamos dificultando bastante a vida dos criminosos. Então, entre várias sugestões que eu poderia dar, eu reforço: educação, bom senso, reflexão, atualização, revisão das configurações de privacidade, ter um bom endpoint e habilite o duplo fator de autenticação. Perfeito. Leonardo, enquanto tu foste falando, eu fui anotando até algumas coisas aqui que eu achei magnífica as tuas colocações, tá? Mas a primeira delas que eu queria complementar que é o seguinte: a gente não fala, o recado não é se privar, mas é mitigar os riscos, né? Porque tudo que a gente acaba fazendo tem um risco, né? Porque senão daqui a pouco alguém está nos escutando e diz assim, não, mas o que eles querem? Que eu não utilize mais meu celular, não utilize um programa, não navegue na internet? Não, não é isso. E os teus riscos, né? Exatamente. Eu acho que ter um perfil na internet, ou mesmo, eu não vou ter mais perfis na internet, eu não vou mais usar a rede social A, B ou C, é assumir riscos. Eu acho que a nossa mensagem aqui, né, é nesse sentido. Assuma os riscos e gerencie os riscos de maneira consciente. Então, por exemplo, eu vou abandonar todas as redes sociais. Quero mais saber de redes sociais. Será que isso é possível? Né? No exercício das nossas atividades profissionais, será que nós podemos nos permitir abandonar todas as redes sociais? Será que abandonar as redes sociais é um bom caminho? Olha, eu, por exemplo, não gosto mais do Facebook. Acho que o Facebook já deu para mim. Mas eu mantenho o meu perfil lá. Por quê? Porque eu tenho receio de abandonar aquela conta, alguém ir lá e criar um perfil falso do Leonardo, por exemplo. Né? Ou o Jean não quer mais usar o Facebook, o LinkedIn, ele deixa lá e alguém pode ir lá e criar um perfil falso. Então, mantenho aquele perfil, né? Vou revisando as configurações de privacidade, vou trocando periodicamente as senhas, vou marcando o território. Então, usar ou não usar um aplicativo, e agora surgiram novos aplicativos aí, né, que tu entra nas salas são aplicativos de voz, né, então tu entra na sala e está todo mundo conversando sobre determinado tema, e as pessoas vão entrando, etc. Essa é uma decisão particular. Essa é uma decisão que tem que ser tomada de maneira consciente. Agora, ao aceitar entrar num aplicativo como esse, eu preciso estar ciente dos riscos e tomar as ações para gerenciar esses riscos. É nesse sentido a nossa mensagem aqui, né? O outro ponto que tu falaste para mim, que foi assim, espetacular, é a questão da educação, né? E aí a gente fala como é importante, principalmente a educação de base, ela cada vez mais sofrer transformações para que estas novas abordagens sejam consideradas, né? Não dá para a gente, não dá para nós desconsiderarmos todo mundo, a dependência que nós temos da tecnologia hoje, gostemos ou não, né? Então esse é um fato. Essa questão, ela também gera muita discussão, né? Muito pano para manga, porque se a gente for parar para pensar, primeiro, eu entendo que um modelo adequado de educação hoje, para preparar os nossos filhos, né, para essa cidadania digital, né, para esse mundo que ele ocorre, que ele tem um volume de ações no cyberespaço significativa, ela teria que ter essa educação, esse modelo de educação teria que ter integrado aos conteúdos tradicionais aspectos de segurança, aspectos de privacidade. Nós não podemos ignorar temas como segurança das crianças na internet. Perfeito. Né? Perfeito. Agora, para que isso acontecesse de maneira integrada, né, ter um currículo de base que contemple essas temáticas, as temáticas de cibernética, né, de STEAM, aí, a gente precisaria que os professores também tivessem qualificados. E eu acho que a pandemia... Aqui a gente está falando de um tema que talvez esteja até fugindo um pouco, né? Mas a pandemia mostrou que muitos dos professores dos nossos filhos são analfabetos digitais. Perfeito. Perfeita a tua colocação. Perfeito. Eu vi isso muito. Em alguns casos. Né? Perfeito. Então, e não tem como não preparar essa geração, porque, ou seja... É uma realidade e é uma dependência. O analfabeto digital vai ter muita dificuldade, né? Então, sem dúvida nenhuma. E um outro ponto que tu colocaste, assim, que eu achei
que eu achei bem importante também, essa questão de eu ter vários aplicativos, né? Muita gente falado sobre as questões de minimalismo, né? O minimalismo digital ali também é importante, né? Ou seja, não ter um programa só de busca, mas, vamos lá, eu não preciso ter 50 aplicativos, né, de determinada coisa. Eu já vi muitos aparelhos, se tu pega de algumas pessoas, pega um aparelho, telefone, ele tem vários ícones, vários aplicativos, um notebook, né? Então, eu faço seguidamente muita limpeza. Eu fico apenas com. Não é nem a capacidade total do meu dispositivo. Se ele tem 64, 128, 256, não importa, né? Mas, de fato, os aplicativos que de fato, né, tem alguma entrega para mim, eu mantenho ali. O que não tem entrega, eu elimino porque eu considero como risco, né? Então, essa limpeza digital, acho que ela é fundamental também, né, Leonardo? Com certeza, né? Essa higiene cibernética aí, né, deveria ser um hábito dos usuários nos seus dispositivos, sejam eles quais forem, né? Seja o tablet, o celular, o notebook, mas ter o hábito de fazer esse procedimento higiênico aí, né? Olha, esse aplicativo aqui eu não estou usando para nada, então eu removo esse aplicativo, porque cada aplicativo que eu tenho instalado e configurado, né, que tem lá algum tipo de compartilhamento de informações pessoais, é uma porta de entrada para um criminoso, para um invasor. Então, quando eu faço esse procedimento que eu estou chamando aqui de higiene cibernética, eu estou reduzindo a quantidade de pontos ou a superfície de ataque, como a gente normalmente chama, né, a quantidade de pontos que um atacante poderia vir a explorar. Claro. E muitas vezes não é nem necessário eu abrir a aplicação, né? O fato da aplicação estar instalada, porque as pessoas podem estar dizendo assim, não, mas eu tenho a aplicação ali, mas eu não abro ela, né? Mas ela está instalada no teu equipamento. Ela está instalada, e no momento da instalação, ela te pediu para dar ok para alguns compartilhamentos e para algumas configurações que podem expor os dados daquele teu dispositivo, os dados que tu armazena naqueles dispositivos. Perfeito. Mas, Leonardo, a gente tem falado muito sobre privacidade e também sobre vigilância do Estado, né? Então, a gente vê que parece que tem uma linha bastante tênue, né, entre esses. Agora eu te faço uma pergunta mais na característica de acadêmico. O que os acadêmicos pensam sobre o tema, né, dessa relação entre privacidade versus a vigilância do Estado? Bom, primeiro, Jean, assim, eu realmente não sei se eu consigo te trazer né, uma visão completa, uma visão ampla, eu não tenho essa pretensão, assim, mas do que eu tenho consumido, né, do que eu tenho lido sobre o tema, eu acho que a academia, ela tem, sim, uma contribuição, ela pode dar uma contribuição importante para essa discussão, né, nas suas diversas áreas do conhecimento. Então, quando a gente fala de ciência da computação, os pesquisadores da ciência da computação estão buscando técnicas de anonimização, melhorar as garantias de privacidade em sistemas e ambientes colaborativos, por exemplo. Quando nós falamos no âmbito do direito, né, ou os colegas da área de humanas, está se discutindo essas relações de poder, né, que a gente falou aqui com a privacidade, e os impactos da privacidade na sociedade, nas diversas esferas da sociedade. Então, acho que a academia tem muito para contribuir, e vem contribuindo muito, né, se nós pensarmos esse momento que nós estamos de discussão sobre privacidade no mundo, tem muita contribuição da academia, tem muita pesquisa aí, né? A gente citou aqui alguns professores, né? Eu havia citado antes o Silvio Meira, citei a professora pesquisadora de Oxford, a Carissa. Então, acho que são algumas pessoas aí, só para citar alguns nomes, né? Mas tem vários outros, talvez até com trabalhos mais relevantes, que contribuem para essa jornada. Quando a gente fala especificamente da vigilância do Estado, existem muitas pesquisas já publicadas sobre esse tema, né? Então, a questão central aqui é sobre a justificativa de proteger o Estado-nação, né? Proteger o Estado de ataques terroristas, por exemplo, o Estado impõe uma vigilância que talvez seja incompatível com o Estado de Direito. Então, essas discussões, elas são muito importantes e no âmbito acadêmico elas ocorrem já há bastante tempo, né? Eu, como não sou um profundo conhecedor do tema e das pesquisas no estado da arte do que está se discutindo aí, eu vou dar um passo atrás e vou trazer algumas reflexões aqui sobre alguns artigos que eu já li sobre o tema. Por exemplo,
Se a memória não me trai, é um artigo de uma pesquisadora do MIT, um projeto de pesquisa de uma pesquisadora dessa instituição, que ela verificou que determinados algoritmos de reconhecimento facial de um determinado fabricante tinham uma propensão de erro muito maior quando a pessoa a ser identificada era uma pessoa negra do sexo masculino. Então, tu imagina, em Londres, aquelas câmeras todas espalhadas lá, fazendo a vigilância em nome da nossa segurança, e, de repente, um cidadão negro está passando. Ele tem um percentual de chance maior do que aquele cidadão loiro de olho azul, como diz o professor Karnal, que já nasceu salvo por ter nascido loiro do olho azul, né? O Karnal sempre faz essa referência. Esse cidadão negro, ele tem mais chance de ser confundido com um criminoso. Então, não é essa história de que os algoritmos preconceituosos. Não é o algoritmo que é preconceituoso. Não, o modelo ele foi treinado por pessoas. Então, quando a gente fala dessa questão da vigilância do Estado, a gente está falando de problemas como esse. Essa professora que eu já citei aqui algumas vezes, desse livro que eu achei muito, muito interessante, né? Privacidade é Poder, ela diz que a falta de privacidade mata mais que o terrorismo. Isso, na verdade, eu até acho que isso, não sei se isso está no livro, foi numa entrevista dela que eu tive a oportunidade de assistir. E eu fiquei me perguntando, como assim, né? Por que isso? E fui fazer uma série de buscas aí na internet para tentar ver o fundamento disso. Então, se a gente parar para identificar, para entender um pouco essa questão da vigilância do Estado e como ela vem sendo utilizada ao longo dos anos, a gente vai perceber, por exemplo, que o Hitler teve muita facilidade em determinados países, como a Holanda, de identificar o povo judeu. Por quê? Porque na Holanda havia um censo muito bem definido. Havia um censo, né? E esse censo ajudou as forças de Hitler a identificar exatamente onde estavam essas pessoas. Agora, na França... Imagina com o poder computacional de hoje, né? Exato. Então, tu imagina, né? Eu estou contando uma historinha aqui, né? Não dá para comparar o poder computacional desses dois períodos. E na França, esse ato de identificar essa ação, ela ficou prejudicada. Por quê? Porque um alto oficial do exército francês, cujo nome é René Carmille, ele era responsável por programar o sistema do censo. E o campo 11 do cartão perfurado era o campo responsável por marcar lá, né? Judeu. Né? O que ele fez? Ele anulou aquele campo. Então, no censo francês, não havia esse registro. E, portanto, o massacre na França foi menor ou foi mais difícil identificar do que na Holanda. Então, tu vê que a vigilância do Estado já estava presente ali. Ótimo exemplo isso que tu trouxeste. Eu acho que... E aí o teu comentário acho que é muito importante, né, Jean? Assim, bom, isso é décadas e décadas atrás, e não dá para se comparar o poder computacional da época com o que nós temos hoje. E aí, trazendo para os dias de hoje, e para não me estender muito, tem um caso que eu achei bem interessante, que é de uma minoria, né, de um povo chamado uigures. Eles são um povo são nascidos na Turquia, de origem turca, né, e que eles vivem em determinada região da China. Mas para o governo chinês, eles são considerados terroristas e são monitorados por impressão digital e etc., né, pela internet, são monitorados sobre essa justificativa da proteção do Estado, do combate ao terrorismo. Contudo, existem denúncias já acatadas na ONU de que essa minoria, quando detectada, identificada, são levados para campos de concentração, são estuprados, são violentados. Então,
E aqui a gente poderia ir para outros, né? Outros vários exemplos. Eu estou trazendo esses dois exemplos só para fazer um recorte histórico aqui, né? A Alemanha de Hitler e os dias de hoje, né? Então, a vigilância do Estado tem todo esse impacto e, no meio disso, é muito importante a gente se questionar sobre essa questão do reconhecimento facial nos grandes centros, que, a princípio, é um mecanismo para nos defender, né, para proteger a sociedade, mas que está passível de erros, e os erros, infelizmente, a gente sabe qual é o perfil de cidadão que vai ser confundido com um criminoso e provavelmente não vai ser o alemão de olho azul. Perfeito, perfeito. Tu acredita que nós temos tecnologia suficiente, disponível, acessível mesmo, não digo só a existência da tecnologia, mas que também ela seja acessível ao nosso bolso, né, para nos protegermos disso tudo? E aí eu já dou uma esticadinha nesse questionamento e falando um pouquinho sobre LGPD, né, porque há toda uma questão também de, se eu não quero mais o meu dado, eu posso pedir para uma organização que ela exclua as minhas informações, né? Tem tecnologia para essas comprovações? Ou seja, proteção de dados e comprovação de eliminação de dados, existe tecnologia suficiente e acessível para as pessoas e organizações? Bom, Jean, assim, eu acho que quando a gente fala dessa questão da proteção e de maneira mais ampla de segurança da informação, está estabelecido uma guerra aí, né? Um cabo de guerra entre defesa, quem faz a defesa e os criminosos, né? O crime organizado ele é um crime patrocinado, né? Ele é um crime que tem poder de investigação, capacidade de pesquisa, etc. Então, o que isso significa dizer? Existem sim tecnologias de proteção, né? Essas tecnologias, sobretudo com a ajuda aí de inteligência artificial, né? Elas vêm evoluindo muito a capacidade de defesa. A grande maioria dos fabricantes de segurança tem ido para um conceito de plataforma de segurança, então não é mais aquela segurança em silos, né? Eu tenho aqui um mecanismo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, não. Então agora eu tenho uma ideia de plataforma, de visão integrada de segurança, essa segurança sendo entregue num modelo mais atual, mais ágil, que é o modelo de serviço. Então, eu acho que sim, a indústria de segurança e proteção de dados tem feito frente às ameaças. Agora, as tecnologias que uma determinada empresa adquiriu há 10 anos atrás, elas não fazem frente aos ataques no dia de hoje. Então, esse investimento ele precisa ser constante. As empresas precisam investir em segurança constantemente, estar revendo as suas arquiteturas de segurança, esse investimento precisa ser constante, da mesma maneira que a indústria de segurança está constantemente evoluindo as suas soluções. Então, eu tenho visto, só para dar um exemplo, algumas empresas com antivírus. Antivírus é algo ultrapassado, né? O antivírus ele não tem mais a capacidade de responder às ameaças atuais. Então, hoje, nós não falamos mais de antivírus na indústria, nós falamos de EDR, nós falamos de dispositivos com capacidade de resposta, ou com XDR, que seria uma evolução dessa capacidade de resposta e dessa capacidade dessa inteligência de detecção. Então, isso é muito importante. Sim, perfeito. Nós temos tecnologia, só que essa tecnologia ela evolui junto com a sofisticação dos ataques. E as empresas precisam se dar conta que elas precisam acompanhar esse investimento. Quando tu fala especificamente dessa questão da LGPD, eu sou obrigado a te dizer que eu ainda, das soluções que eu já vi, das soluções que a gente já testou lá na Service, eu ainda não conheço uma solução que de fato faça dessa maneira, né? O titular do dado pede uma exclusão, pede uma alteração, né? Em determinado dado, e a empresa consegue fazer um rastreamento, consegue excluir os dados dele da base de produção e de todos os backups. Isso me parece ainda muito romântico. Assim. Eu não conheço essas tecnologias, já vi alguns fornecedores, alguns fabricantes prometendo isso, mas falhando, assim, lindamente, né? Falhando na hora de entregar. Então, para esse aspecto específico, eu, Leonardo, não conheço tecnologia que dê conta disso ainda. Perfeito, perfeito.
Leonardo, excelente conversar contigo, compartilhar esse teu conhecimento com o pessoal que está nos assistindo, né? Gostaria de ficar conversando muito mais aqui, mas preciso te fazer 2 perguntas finais aqui para ti. Leonardo, se tivesse que elencar, assim, para quem está nos assistindo, quais as principais recomendações que tu daria, quando a gente fala de privacidade, de maneira bem objetiva e simplista, para o cidadão comum e para as organizações? Para o cidadão comum, busque informação, se eduque, reflita sobre se de fato é vital o compartilhamento desse dado, né? Faça a higiene, que a gente comentou aqui, os procedimentos de higiene cibernética dos seus dispositivos, né? Faça essa reflexão e revise as configurações de privacidade das redes sociais nas quais você está inserido. Acho que essas são as principais dicas que eu daria, né? Eu falei muito sobre a questão do duplo fator de autenticação, habilite o duplo fator de autenticação. Isso não é uma receita infalível, isso não é uma bala de prata, mas isso reduz o risco significativamente. Para as empresas precisam entender a sua responsabilidade. As empresas precisam entender que não é uma opção estar ou não adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. E que simplesmente buscar conformidade com a lei não é o que vai garantir a privacidade. Né? Por isso que eu disse no início da nossa conversa aqui, né, GDPR e LGPD por si só não vão garantir a privacidade. Né? São legislações importantes, são mecanismos que vão acelerar, que vão nos ajudar, mas é preciso mais do que simplesmente olhar a questão da adequação pela ótica da conformidade. Estou conforme com a lei. Não, é preciso se instituir um programa de privacidade, é preciso que as lideranças das empresas entendam que é responsabilidade dela, da alta administração, desenvolver essa cultura de privacidade. Então, o que acontece em muitas empresas no Brasil perderam tempo porque ficaram aguardando para ver se a lei ia pegar ou não ia pegar. Quando o que a gente deveria pensar são as oportunidades que uma legislação de privacidade nos traz. Perfeito. As possibilidades de inovação, por exemplo. O que algumas empresas brasileiras já estão sentindo? Perda de receita. Perda de receita porque não estão adequadas à LGPD. E aquelas grandes empresas que fazem gerenciamento de risco na cadeia de fornecedores não querem fornecedores que não tenham como evidenciar adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados, que não possam comprovar um compromisso genuíno, né, um compromisso competente com segurança das informações. Então, para atender a essas grandes empresas que têm como extensão do seu programa de segurança a gestão de risco na cadeia de fornecedores, eu acredito que muitas empresas brasileiras já perderam tempo. Perfeito, Leonardo. Lucidez total nas tuas colocações e faço das tuas palavras as minhas também. Leonardo, foi um enorme prazer te receber, te agradecemos infinitamente pela tua disposição, ter conversado conosco nesses 2 blocos aí, enfim, ter trazido muito conhecimento aqui para o nosso pessoal, e fica o convite aqui para que tu volte em algum momento aqui, enfim, faça daqui a tua casa também. Gé, muito obrigado de novo, obrigado pela lembrança, a conversa foi muito legal, eu espero que as pessoas gostem, se não gostarem, deixem as críticas, porque aí quando a gente tiver essa nova oportunidade, nós melhoramos, né? Foi um prazer poder compartilhar algumas visões, algumas percepções aqui contigo, e conta comigo quando precisar. Perfeito. E aí, pessoal, gostaram? Bacana, né? Muito bom esse bate-papo. Se tu gostou, dá aquela curtida, aquele like, compartilha, faz os comentários, questiona, né? E nos ajuda a divulgar o canal. Nos vemos no próximo.